fazer um divórcio é extremamente complicado. Tanto para quem faz, o advogado, você que está aí, recebeu uma cliente e que vai se separar, né? Mas principalmente para você, esposa, que tomou essa decisão, às vezes sem vontade, às vezes sem fazer parte dos seus princípios, dos seus valores e do seu propósito de vida e até religioso. Mas olha só, pode ser clichê eu falar para você que o respeito é peça essencial em um casamento, mas tem outros princípios que são inegociáveis em um casamento. Para você ser uma pessoa honrada e honesta, você primeiramente precisa ser leal e fiel a qualquer ser humano, principalmente para a pessoa que está ao seu lado. Ninguém casa para se separar, principalmente as pessoas que têm princípio. Você, que tem princípio religioso, que tem princípio tradicional de família. E depois que você tem filhos, essa decisão fica mais difícil ainda. Com quem vai ficar o meu filho? Vai ficar comigo? Vai ficar com meu ex-marido? Quanto que ele vai pagar de pensão alimentícia? E nesse cenário que eu quero conversar com você, mulher, que não trabalha fora, que de repente casou com alguém que, graças a Deus, tem uma condição de vida boa e falou pra você, amor, não trabalha. E no momento em que precisar se divorciar, né, financeiramente falando, você está preparada para isso? Eu peguei um caso de divórcio que mexeu muito comigo, apesar de fazer vários divórcios, um caso específico em que pode ser que esteja acontecendo com você. Então, aparentemente, o seu casamento está ótimo. O seu marido não deu sinal nenhum de que possivelmente esteja te traindo e que você não é mais tão interessante igual no começo do relacionamento. E você é essa mulher que ele falou, meu bem, não precisa trabalhar. Você vai trabalhar para quê? Você vai ganhar pouco, vai se desgastar, fica em casa e cuida das crianças. E aí você monta todo um planejamento como uma matriarca, uma administradora do seu lar. E monta todo o seu planejamento mental, sua estrutura, para exercer muito bem, zelosamente, amorosamente, eu tenho certeza, a sua função. Mas o cuidado que a gente tem que ter é com os sinais. Às vezes, o pouco sinal que a pessoa dá já é um alerta para você pensar e refletir sobre o seu casamento, porque a sua decisão vai impactar em quem estiver ao seu lado, principalmente no futuro dos seus filhos. Por isso, eu quero colocar para você pensar, será que eu casei com alguém honrado? Eu casei com alguém fiel e leal, que vai me contar a verdade, seja pouca coisa ou seja muita coisa? Com alguém pelo mínimo sinal possível, chegue em mim e fale, olha, de repente eu senti atração por alguém. Porque antes de você sentir a atração, do ser humano ter uma atração por uma outra pessoa, existem sinais. E às vezes a sua própria personalidade, ela te ajuda pelo lado ruim nisso. Eu vou te dar um exemplo. Teve um caso em que o marido, muito educado, muito gentil, muito solícito, ele acendia o cigarro para a melhor amiga da esposa dele. Então ele começou com essas gentilezas de acender o cigarro, de dar um cigarro, de dar um isqueiro. Com o tempo se passando, imagina, a melhor amiga da esposa dele, pressupõe-se então que ela tem acesso livre à casa, à residência, à família, qualquer horário. E aí desse, dá um cigarro, desse, toma aqui um isqueiro. A amiga, a melhor amiga da esposa dele, passou a botar o cigarro na boca e falar assim, fulano, empresta um isqueiro? E aí o marido, todo gentil, educado, passou então a se aproximar e acender o cigarro com o isqueiro assim, ó, na boca dela. E aí
foi. Imagina, amiga, festa de família, festa de amigos, e aquele marido gentil, né? Colocando bebida no copo da melhor amiga da esposa dele. E conversa vai, conversa vem. Essa melhor amiga, ela bebia cerveja. E a esposa dele detesta cerveja. Ela gosta de tomar espumante, vinho. Então ela detesta cerveja. Mas tinha algo em comum entre o marido dela e a melhor amiga dela, porque o marido dela gosta de cerveja. Então, nos eventos, ela tomava a espumante dela sozinha e o marido dela compartilhava a garrafa de cerveja com a melhor amiga. E aí, se você for acumular esses gestos da cerveja, acabou a cerveja, repõe. Será que ele se esquece de a espumante para a esposa dele? E acende cigarro na boca, e conversa, e proximidade. A própria pessoa abriu a porta para o mal entrar na casa dela. E a esposa não percebeu, não viu maus olhos naquela relação, até porque era a melhor amiga e o marido dela. Numa dada situação, essa melhor amiga estava passando por um momento de dificuldade no casamento com o marido, não estava legal, e a melhor amiga, né, a esposa, essa mulher, ela sabia exatamente o que se passava no casamento dessa melhor amiga, mas sempre disposta a ajudar, sempre solícita em vamos orar, mude isso aqui, talvez agrade seu marido, converse com ele, sempre dando uma palavra de apoio, uma palavra de amizade, afinal, ela era a melhor amiga dela e ela queria que ela fosse feliz no casamento dela. Passados dias, em um determinado churrasco de família, essa melhor amiga dela chama ela para conversar no porão da casa, da residência do casal. E ela confessa que estava traindo o marido dela e conta então para a melhor amiga e mostra o amante dela, né? A melhor amiga abraçou essa mulher forte, começou a chorar e disse assim para ela: ai, amiga, eu queria ter a vida que você tem. Você é casada com um homem que você gosta, tem seus filhos, conquistou as suas coisas, passou na prova da OAB ou não, tem o seu escritório de advocacia. Você é tão feliz e eu sou infeliz com meu marido, eu não gosto dele, tem outra pessoa. E essa amiga então abraçou, respirou fundo e disse: não, eu vou te ajudar a acertar a sua vida, o seu destino. Você precisa conversar com o seu marido e contar a ele que você não tem esse sentimento por ele. E preparando o coraçãozinho dele. Nessa história real, tem uma parte muito importante, que é a lealdade. Se você percebe, você não precisa trair alguém, mas seja honrado o suficiente para perceber que, de repente, olhou aquela pessoa com outros olhos que não deveria, porque você está casado, casada, e que a sua atitude vai influenciar. Porque se você não dá sinal nenhum que você está infeliz no seu casamento, e você chega com essa notícia para a pessoa do nada, você acha que pode provocar o que dentro do coração e da mente dessa pessoa que está recebendo essa notícia? A responsabilidade afetiva, ela deve ser aplicada em todos os tipos de relações humanas, principalmente no casamento, que
que é a pessoa que dorme com você todos os dias. Imagina, você já parou para pensar que você dorme, você fecha os olhos e dorme, você fica inconscientemente ao lado de alguém que você tem extrema confiança. Toda a sua vida está ali. Você está dormindo. Se aquela pessoa quiser fazer algum mal para você dormindo, ela vai fazer. Então significa que aquela pessoa é a pessoa que você mais confia na vida. E se você é capaz de dormir ao lado de alguém, aliás, para agora. Quando sua esposa, seu marido estiver dormindo, não durma antes. Fica ali olhando ele. É como se fosse um bebê dormindo. Inocente. E se você quiser fazer algum mal, se tiver a índole má, você vai fazer. Então, presta só atenção comigo. Você acha que você é uma pessoa honrada se você teve um sentimento por uma outra pessoa e não conta nada para essa pessoa que confia a respiração dela em você? Olha só, uma vez um líder religioso disse para mim: filha, se a pessoa não respeita o próprio marido, a própria esposa, com relação à lealdade e fidelidade, ela não vai ser fiel com ninguém. Ela não vai ser leal com ninguém. Ela pode aparentemente ser uma ótima pessoa no trabalho dela, na faculdade dela, na igreja, mas ali, começando com os dela, ela não é. E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. Então, você que é mulher, que está nesse tipo de situação, saiba que você precisa ficar atenta aos sinais. E se de repente você viu que não dá realmente para continuar o casamento, existe tempo para tudo. Não existe? Tem até uma palavra da Bíblia que fala: existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo para plantar, existe tempo para colher. Existe tempo para se divorciar. Porque se você passa desse tempo, você vai para um outro nível, que é o nível do desrespeito, da violência, da agressão. E isso vai prejudicar se você tiver filhos. Como é que você vai conversar sobre o futuro dos seus filhos se você for a inimiga do seu ex-marido? Às vezes a gente percebe, mas vai deixando. Tem uma característica de algumas pessoas que é confiar demais em outras. Nessa confiança, ela vai acreditando por si só, por extrema boa fé, que aquela pessoa vai mudar, que de repente não é uma crise grande no relacionamento e que até perdoa a traição para manutenção e o bem da família. E essa mulher, ela vai se machucando tanto, a tal ponto, que sem ela perceber, ela será incapaz de cuidar dos filhos, porque ela não vai conseguir cuidar dela. Então, a dica que eu dou hoje para você, fazendo essa ação de divórcio que eu estou fazendo hoje, é: termine o relacionamento consciente e amiga. Todo término é doloroso. Sempre alguém vai sair mais machucado do que o outro. Mas você que tem filhos precisa prezar por um bem maior, que é o bem-estar dos seus filhos. Como é que eles vão enxergar
o relacionamento dos pais. Que de repente, porque você não prestou atenção nos sinais. E a gente está vivendo numa sociedade tão doentia que você, que é uma pessoa de boa fé, amorosa, você precisa prestar atenção no outro que é desprovido desses princípios de honra, lealdade, fidelidade. Olha só onde a gente chegou, em que é necessário você desconfiar do que a pessoa diz, para que você não se saia ainda mais lesada, prejudicada, machucada, magoada e até mal falada. Porque a mulher, ela infelizmente carrega esse preconceito. Terminou o relacionamento, nossa, o que a esposa do ciclano fez? Um cara tão bondoso, tão pacato, tão tranquilo. Deve ter traído ele, não é? Esse juízo de valor que se dá é até humilhante para uma mulher quando ela vai procurar uma advogada para relatar o que aconteceu. Então, o mínimo sinal que você, que é o traidor, que de repente está aí assistindo esse vídeo, para tudo, põe a sua cabeça em ordem e seja honesto de conversar com a sua esposa, de falar para ela o que aconteceu, de pedir o devido perdão, e se a partir daquele momento ela quiser continuar o relacionamento com você, ok. Se não, também não. Omitir essa informação é prejudicial para todos, principalmente para você, que mentiu no pouco, mentiu no muito e pode mentir ainda mais para se beneficiar em qualquer situação. Por isso, antes mesmo de você saber que foi traída, porque a mulher normalmente é assim, estou desconfiada. Meu marido me deu um sinal, mas será? Poxa, ele fala que me ama tanto, ele me dá tudo. E aí ela, a partir daquele momento, ela quer ser uma detetive. Aí quando ela vem com provas, ela vem com fatos, ela me traiu. Não contente, muitas das vezes a mulher, ela vai e fala com a amante, ela vai falar com o marido, e aí entra naquele mal-estar tão grande, e depois disso ela procura uma advogada. As pessoas, elas olham os advogados como se fossem uma figura para resolver um problema. Mas os advogados estudam também, e eu vou te falar que até mais, para prevenir um problema maior, que o problema está lá. Então, se pelo menor sinal que o seu marido der, você consultar uma advogada, vai te ajudar em inúmeras situações, principalmente se você é essa mulher que o marido gentilmente disse para você não trabalhar, te traiu e depois te tirou tudo. Procure sempre uma advogada, um advogado, para saber dos seus direitos. A mulher que sabe e entende dos seus direitos, mesmo se for lesada, é possível a devida reparação. É possível a devida antecipação. Tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, quer saber mais histórias como essa e outras reais, e de como talvez escutar a história de outro e falar, estou vivendo isso, deixa eu cair na real. Curte esse vídeo e compartilha com um amigo que precisa saber sobre isso.